Estamos aqui na entrada principal para a tribuna de honra, por onde entram os convidados a esta magna cerimónia. E aqui encontramos Galiza Matos, uma figura bastante conhecida na nossa praça, também fruto da independência destes 50 anos. A estas alturas, o que é que tem a dizer em relação a este jubileu, estes 50 anos deste país que ainda está em construção? Muito bem. Muito obrigado. Primeiro queria começar por cumprimentar os telespectadores da TV Sucesso. O primeiro que devo dizer é um agradecimento que nós devemos ter àqueles que nos antecederam, os nossos antepassados, não apenas aqueles que lutaram pela libertação do país do jugo colonial, como aqueles que, de várias formas, pois não se pode pensar que apenas aqueles que pegaram em armas fizeram a libertação, mas foram muitos moçambicanos, em todos os lados, em todas as frentes, que fizeram esta libertação. Sim, há que dar todo o mérito e reconhecimento aos heróis que lutaram pela pátria e reconhecemos-los todos estes feitos, nomeadamente aqueles que estiveram nas diversas frentes, desde Ngungunhana, e permita-me que seja dito isto, até os guerreiros um pouco por todo o país, aqueles que fizeram as revoluções em Barua e não só, mas também aos muitos moçambicanos que nas mais variadas frentes também fizeram este combate. Ou seja, os enfermeiros, os médicos, os jornalistas, os escritores, os advogados, todos os moçambicanos que dia após dia vão fazendo a construção desse Moçambique devem ser agradecidos. Nós, e eu costumo dizer muitas vezes, sobretudo para os jovens que pensam que este país veio das redes sociais e do Facebook, o país custou sangue que foi derramado por muitos moçambicanos. E nós devemos ser gratos a estes moçambicanos por tudo aquilo que fizeram nestas frentes todas para que nós nos tornemos hoje o país que nós somos. E neste 25 de junho é uma palavra de agradecimento, sobretudo, que nós devemos dar aos moçambicanos. Falou da juventude, falou das redes sociais. 50 anos, os desafios são outros. O desemprego é um deles, que leva muitas vezes os jovens a reclamar e usam a plataforma das redes sociais para esta manifestação, assim se podemos afirmar. Como é que o governo, o Estado, pode acalmar este lamento destes jovens que hoje debatem-se com esses problemas? Eu penso que não deve acalmar. É tarefa do governo fazer mais para que os jovens tenham emprego. Ou seja, nós devemos ter cada vez mais indústrias, cada vez mais empregos no turismo, cada vez mais empregos na agricultura, que penso que absorve muita mão de obra dos moçambicanos. Acho que é tempo de nós repensarmos na forma de fazer as coisas. E, para mim, e é uma opinião pessoal e pessoalíssima, é ligar aos recursos que nós temos no solo e no subsolo. Ou seja, o que é que nós devemos fazer das areias pesadas, das terras raras, do grafite, do ouro e de todos estes recursos, do gás? Por que é que nós devemos ter plataformas de gás a levarem este produto para fora do país e não termos indústrias a transformar o gás para permitir que mais jovens tenham emprego? Por que é que nós temos que tirar todas as areias pesadas da Zambésia, de Jangamo, que vão começar a sair agora, estes 25 anos que o gás saiu de Panditemane em Inhambane? É preciso que ali investimentos como este, que foi lançado por Sua Excelência o Presidente da República da Cidadela de Mavanza, nós tenhamos replicados por todas as províncias para dar emprego aos jovens. É preciso que nós digamos, basta esta questão da importação de calamidades, roupa, e vê-se, lamentavelmente, roupa interior e outro tipo de roupa, quando nós temos a possibilidade de produzir e fazer algodão. O governo da Frelimo
e quaisquer outros governos municipais devem pensar em alternativas deste género. Encontrar recursos locais para criar emprego. O algodão deve gerar a indústria têxtil. A terra arável, nós temos 36 milhões de hectares de terras aráveis e é desta terra que nós devemos produzir mais comida para não dependermos de estar a importar de fora. Tira-nos alguma soberania estar a ir buscar arroz à Tailândia, quando na Zambésia temos solos que devem fazer este arroz. Portanto, é um investimento massivo que deve ser feito. Isto não é só tarefa do governo, é tarefa dos empresários, é tarefa dos jovens. É para isso que muitos jovens estão a ser formados fora, têm bolsas de estudo e não só, para voltarem com ciência e conhecimento e desenvolverem o seu próprio país lado a lado com o governo. Portanto, aqui as culpas devem ser repartidas por todo. Políticas com o governo, estratégia e implementação também com o governo, mas em parceria com os privados. Falou de vários setores, eu vou incluir mais um que eu acredito seja também um motor de desenvolvimento, que é o setor do turismo. Moçambique tem cerca de 2.700 km de costa. Galiza Matos dirigiu um distrito que potencialmente tem uma potencialidade turística, que é o distrito de Vilanculo. Na sua opinião, por que é que o nosso turismo ainda não é comparado com outros paraísos mundiais, como Dubai e por aí fora? Sinceramente falando, porque estamos a fazer muito pouco. Nós definimos 5 polos em Moçambique e está na política do turismo, nomeadamente a reserva de Maputo, Ponta do Ouro, Milibangalala e outros aqui no sul. Definimos Vilanculo em Inhambane, definimos Gorongosa, definimos o Parque Nacional das Quirimbas em Cabo Delgado e definimos a reserva do Niassa. Ora, quaisquer países que querem definir o turismo fazem-no de forma focada e concentrada. Se quiseres ir à Indonésia, à Tailândia, tens Bali, tens Phuket, apenas. Focas-te ali. Se tens que ir à África do Sul, tens destinos como Durban, Joanesburgo, Cape Town. E foco ali. Nós quer-me parecer que queremos fazer tudo em muitos lados. É minha opinião que, modéstia à parte e procurando a sardinha para a brasa, Vilanculo deveria ser focado, seja em infraestruturas, seja na aplicação da taxa do turismo, seja no desenvolvimento de todo um ecossistema que permita fazer com que turistas venham da Europa, dos Estados Unidos, de África e afluam para lá e dali para vários outros pontos, nomeadamente através de linhas aéreas, de outros mecanismos como sejam terrestres, para por exemplo, os parques nacionais. Temos o Zinave, que está ali muito próximo, temos Gorongosa, temos outros parques, mas é preciso nós definirmos um hub turístico para que dali saiam para vários outros polos. Quer-me parecer que devemos, e o Presidente da República lançou este repto, todos os setores devem pensar turismo. Há uma aventura muito grande de nós pensarmos que o oil and gas ou o petróleo e gás vão salvar este país. Mas a verdadeira indústria que deve sair, os outros países, o Qatar está a fazer isso. A diversificação da economia é para a agricultura, é para o turismo. Nós devemos fazer o mesmo, pensar primeiro em como desenvolver os 25% deste país que estão nos parques nacionais, como desenvolver as ilhas que temos, não apenas as do Bazaruto e não só. E isto faz-se com uma intervenção massiva, mais a mais na formação. É preciso que as nossas escolas de turismo formem jovens para saber fazer, como ser um verdadeiro guia de turismo, como ser um verdadeiro barman, como ser um verdadeiro... Quer dizer, nós temos um conjunto de coisas que devem continuar a ser feitas. Estão a ser, mas é preciso que sejam aprimoradas para termos esta indústria do turismo a desenvolver e a dar dinheiro. Não faz sentido Zanzibar estar a dar cerca de 2 bilhões de dólares, que foi aquilo que custou-nos as dívidas ocultas, por ano, quando Moçambique tem 2.700 km de costa, tem várias ilhas e não só. Portanto, acho que devemos fazer muito mais. Todos os setores, economia, administração estatal, indústria e comércio, agricultura, todos focados também, terem um segmento virado a focar-se no turismo. Igualmente, a imprensa a publicitar o nosso país lá fora para que tenhamos cada
vez mais pessoas a virem para Moçambique.